Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da crise do sistema colonial, identificando as principais rebeliões nativistas e emancipacionistas. Preste atenção neste quadro. Trata-se de uma reprodução da execução de Filipe dos Santos, o líder da famosa revolta de Vila Rica, em Minas Gerais. Uma revolta nativista. Entende-se por revolta nativista aquele movimento que vai contestar o excessivo fiscalismo de Portugal aqui na colônia. É um movimento que não reivindica a emancipação política. O primeiro movimento, a aclamação de Amador Bueno, ocorrido em São Paulo, quando o paulista Amador Bueno será aclamado rei de São Paulo. Revolta de Beckman, Maranhão. Os irmãos Beckmans vão liderar um movimento contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, responsável pelo fornecimento de escravos. Escravos, muitos deles doentes, escravos velhos, fazendo com que os grandes proprietários do Maranhão tivessem que recorrer à escravidão indígena, entrando assim em conflito com a Companhia de Jesus. Portanto, a revolta de Beckman é uma revolta dos comerciantes contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra a Companhia de Jesus. Um terceiro movimento, ocorrido em Minas Gerais, Guerra dos Emboabas, em virtude das zonas de mineração. Os bandeirantes paulistas encontravam o ouro, mas quem se beneficiava, quem explorava este ouro, eram os emboabas, os forasteiros. Guerra dos Mascates, movimento nativista que ocorreu em Pernambuco, envolvendo os grandes comerciantes de Recife, os portugueses, com os grandes proprietários de terra e de açúcar de Olinda. É um movimento de caráter social. Olinda contra Recife. E o último movimento, ocorrido na região das Minas Gerais, a revolta de Filipe dos Santos contra a criação das casas de fundição. Para reforçar o que foi visto até agora, preste atenção no quadro. Revolta de Amador Bueno, São Paulo. Revolta de Beckman, Maranhão, contra a Companhia de Jesus e a Companhia de Comércio do Maranhão. Guerra dos Emboabas, região das Minas. Guerra dos Mascates, Mascates de Recife, contra os proprietários de Olinda. E a revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais. Perceba, vestibulando, que nenhum destes movimentos vai questionar o pacto colonial, vai reivindicar a emancipação política. Agora, nós vamos tratar dos chamados movimentos emancipacionistas, que, como o próprio nome diz, vai questionar a dominação política de Portugal sobre a área colonial. Preste atenção neste quadro. Identificou? Trata-se da figura de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, um dos participantes do primeiro movimento emancipacionista da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Movimento de caráter separatista, de elite, os seus principais líderes eram poetas da escola arcadista, era também composto por bispos e grandes proprietários de terra. O movimento da Inconfidência Mineira foi bastante influenciado pela independência dos Estados Unidos. 1794, Conjuração Carioca, que na verdade uma conspiração que não saiu das ideias. O principal líder, o poeta Silva Varenga. 1798, Bahia, Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Esse movimento é único, é singular, porque além de um movimento político, questionando o pacto colonial, exigindo a emancipação política, de caráter republicano, foi também um movimento de caráter social. Quem participou da Conjuração Baiana exigia a igualdade de direitos, questionava a escravidão. Seus principais líderes vinham das classes baixas, mestiços, negros alforriados, alfaiates. A última, 1817, Pernambuco, Revolução Pernambucana, movimento também de caráter separatista, patrocinado pelos grandes proprietários de terra, que não viam com bons olhos a excessiva tributação,
Vamos lembrar que em 1817, a família, o Estado português, já estava instalado no Brasil, no Rio de Janeiro. E para sustentar o luxo, para sustentar a corte, o Estado português no Brasil aumentou excessivamente os impostos. Contra essa tributação, e também influenciado pelos ideais do iluminismo, a elite do Nordeste se sublevou, Revolução Pernambucana, 1817. Preste atenção no quadro. Olha aí, movimentos emancipacionistas influenciados pelo iluminismo, aquele movimento filosófico da França de liberdade, igualdade, fraternidade, o liberalismo, a ideia de livre mercado, patrocinada pela Inglaterra, e movimentos de caráter republicanos, em virtude da forte influência da independência dos Estados Unidos da América. Agora, parece paradoxo, mas se os movimentos emancipacionistas são republicanos, por que que o Brasil, após a sua independência, optou pela monarquia? É que o Brasil, diferente de outras áreas coloniais, foi a única área que vai receber a família real. D. João VI foge de Portugal em virtude da invasão do exército francês sobre Portugal. É a famosa transferência da família real para o Brasil. Não só a família real. Entenda, vestibulando, é a transferência do Estado português para o Brasil. As instituições portuguesas vieram para o Brasil. Vieram para cá juízes, vieram para cá nobres, vieram para cá o exército português. A instalação, a permanência dessa família real, de 1808 até 1820, é quem vai justificar a opção pelo Brasil, após a sua independência, pelo movimento ou pela instituição da monarquia. Durante a estada de D. João VI aqui no Brasil, ele vai realizar coisas importantes, abrindo caminho para a nossa independência. Vamos identificá-la observando o quadro. A abertura dos portos, em 1808, que representa o fim do pacto colonial. Segundo o grande historiador Caio Prado Júnior, a nossa independência, de fato, ocorreu com a abertura dos portos, liberdade econômica. Depois, a assinatura dos tratados de 1810, envolvendo Portugal e a Inglaterra sobre o comércio da área colonial. A partir de 1810, o Brasil passa a ser dependente economicamente da Inglaterra. 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e a famosa Missão Francesa. A partir de 1815, juridicamente, o Brasil não é mais colônia de Portugal, é elevado a Reino Unido. E sobre a Missão Francesa, vamos destacar aqui o papel de Rugendas e o papel de Debré, que vão muito bem mostrar a fauna e a flora brasileira do período, bem como os costumes do Rio de Janeiro durante a presença da família real aqui no Brasil. Em 1820, em Portugal, vai ocorrer um movimento, um forte movimento social chamado Revolução Liberal do Porto, considerada a causa imediata da independência do Brasil. Liberal, porque lá em Portugal acaba-se esse movimento, contribuiu para o fim do chamado absolutismo monárquico. O poder não está mais nas mãos do rei. O poder, por força da Revolução, foi transferido para as cortes portuguesas, o poder legislativo. Mas essa rebelião também tem um caráter conservador. Quer dizer, a nobreza, a burguesia lusitana, queria tirar o poder do rei para poder recolonizar o Brasil. É por isso que essa revolta, a Revolução do Porto, é considerada a causa imediata da nossa independência. D. João voltou por força da Revolução, mas deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Pedro I, que em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, proclamou a independência. Preste atenção nesse quadro. Esse quadro retrata a visão histórica tradicional do que pode ter ocorrido em 7 de setembro de 1822. É um quadro mais clássico,
mais sóbrio, muito diferente daquele quadro feito por Pedro Américo, retratando o 7 de setembro de 1822. O de Pedro Américo é mais uma epopeia, é uma exaltação ao nacionalismo, é mais heróico. Agora, vestibulando. A independência do Brasil não vai provocar rupturas na história, não vai provocar mudanças muito grandes. Antes da independência, o Brasil era agrário, monocultor, escravocrata. Após a independência, continuou agrário, monocultor, escravocrata. Antes da independência, o Brasil já tinha um regime monárquico. Após a independência, optou-se pela manutenção desse regime monárquico como forma de garantir os privilégios da classe dominante, especialmente o latifúndio e a escravidão. Antes da independência, o Brasil era dependente economicamente da Inglaterra, por força de uma balança comercial desfavorável, uma importação de produtos manufaturados a alto preço e uma exportação de matéria-prima a baixo preço. Antes da nossa independência, o povo, a classe popular, não participava das decisões políticas. Após a independência, continuou assim. Quer dizer, no Brasil, classe popular não é ator, é telespectador. Haja vista que a independência do Brasil foi patrocinado pelos grandes proprietários de terra. Foi liderado pelo suprassumo da elite, o próprio príncipe regente. É isso aí, estude, até a próxima, uma boa sorte.